Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Júlia, eu vou atuar como mediadora no nosso evento de hoje, que é intitulado Território Quilombola Lagoas, Movimentos e Parcerias na Caatinga Piauiense. Eu faço parte do grupo IBRES, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre relações de poder, conflitos e socialidades. Quero agradecer mais uma vez ao Cláudio por topar essa conversa hoje aqui com a gente, muito obrigada. Ao Bernardo e ao Marcos por atuarem como debatedores, o Bernardo ter feito a intermediação para a gente conversar com o seu Cláudio. O Cláudio Teófilo Marques, ele é vice-presidente da Associação Territorial do Quilombo Lagoas, ele mora na comunidade do Calango. O Bernardo Curvelano Freire é professor adjunto do Colegiado de Antropologia da Univasf, em São Raimundo Nonato, no Piauí. E o Marco Vinícius Guidotti Silva, que também é vinculado ao IBRES, é do PPGAS, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar, atualmente é doutorando. Antes de passar a palavra para o seu Cláudio, eu queria fazer a leitura da carta de compromisso que foi redigida em conjunto pelas pessoas que estão na organização desse evento, que firma uma parceria, um compromisso entre o Território Quilombola Lagoas e o Grupo de Pesquisa IBRES. Carta de compromisso firmada entre o Território Quilombola Lagoas, Piauí, e o Grupo de Pesquisa IBRES, PPGAS UFSCar e PPGAS USP. O IBRES, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos e Socialidades, vinculado aos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, coordenado por Ana Cláudia Marques e Jorge Luiz Matar Vilela, tem como proposição o exame e análise de suposições implícitas ao pensamento político dominante, porventura também acadêmico. Enfatizando uma precedência analítica, porém não cronológica ou lógica, do conflito em relação à ordem, o grupo de pesquisa IBRES privilegia abordagens que discutam concepções de política e de poder em relação aos mais diversos temas de pesquisa, refletindo sobre o uso de certas ferramentas, noções e conceitos analíticos disponíveis nas ciências sociais, a partir de categorias que emergem em um procedimento privilegiadamente etnográfico. Mais recentemente, o IBRES tem se engajado na construção de uma antropologia marcada pelo debate das lutas anticonfiscatórias, refletindo como diversas populações se opõem à extração delirante e destruidora do capitalismo por meio das chamadas ecologias dissidentes. Os modos de vida insurgentes sobre os quais as pesquisas do IBRES se debruçam são muitos, tendo o grupo se comprometido a lutas variadas, como a de atingidos por barragens no estado de Minas Gerais, a de construção de políticas habitacionais no bairro de Heliópolis, São Paulo, e a de comunidades quilombolas no Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dito isso, o presente documento firma o compromisso do IBRES com o território quilombola Lagoas, reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em publicação da coleção Terra de Quilombos, como o quarto maior território quilombola do país em extensão e número de famílias, formado por mais de 100 comunidades distribuídas numa área de aproximadamente 62.365,8 hectares, que abrange os municípios de São Raimundo Nonato, Bonfim do Piauí, Fartura do Piauí, Várzea Branca, São Lourenço do Piauí e Dirceu Arco Verde, todos na região sudoeste do estado do Piauí. Com um histórico de conflitos e pautas territoriais que remontam desde os embates entre negras e negros escravizadas e escravizados e senhores de propriedades escravocratas, o tempo do cativeiro, a falta de políticas para o fortalecimento e reparação direcionadas às populações escravizadas, demarcação territorial, reconhecimento dos modos de vida das comunidades tradicionais e ecologia do bioma da Caatinga, atualmente as quilombolas e os quilombolas do território Lagoas são afetadas e afetados por investidas de prospecções e aliciamento de projetos de extração de minérios de ferro nas terras de suas comunidades. Firma-se, portanto, que, primeiro, o IBRES, como grupo de pesquisas, compromete-se em contribuir a divulgar a luta do território quilombola Lagoas como um dos diversos territórios quilombolas da Caatinga, sempre na defesa dos seus direitos territoriais. Segundo, o IBRES reafirma seu compromisso com a Caatinga como bioma e espaço de existência, entendendo que um dos canais desse compromisso se dá na relação direta com os povos que vivem na e da Caatinga. Terceiro, o IBRES manifesta, assim, não somente o interesse em conhecer a realidade do território quilombola Lagoas, mas o compromisso de mobilizar, no ato de conhecer, uma interlocução direta com o quilombo de forma a nos fazermos conhecer progressivamente pelo mesmo território, especialmente na forma da diretoria da Associação Territorial do Quilombo Lagoas. Quarto, o IBRES assume o compromisso, por fim, de compartilhar sua rede de conhecimentos, especialmente com relação a aliados e parceiros que possam, vez por outra, auxiliar na luta dos territórios e comunidades quilombolas da Caatinga,
que possam atuar esporadicamente em assessoria técnica ou política, ou, se possível, juntarem-se à caminhada na qualidade de parceiras e parceiros efetivamente. São Carlos, São Paulo, 22 de outubro de 2021. Então, com a leitura da carta, eu dou início ao evento. Ela vai ser divulgada posteriormente, assim que o evento acabar, nas nossas redes sociais e também no site do IBRES. E a ideia de fazer a leitura aqui era para deixar marcado essa carta de compromisso. Mais uma vez, muito obrigada, Cláudio, Bernardo e Marcos, pela presença de vocês e pela conversa de hoje. Seu Cláudio, a palavra é sua. Muito obrigada. Pois bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Cláudio, já foi dito, Cláudio Teófilo Marques, moro aqui na comunidade Calango, território do Quilombo Lagoas, município de São Renato. Tenho feito uma luta bastante grande de aproximadamente de 1999 até agora em prol desse território. A gente começou lá naqueles anos de 99 e vem de lá para cá, nessa caminhada. Altos e baixos, tem dias que a gente desanima, tem dia que a gente se anima de novo, e vamos nessa caminhada. Aí, a partir de 2016, quando a gente passou a conhecer o pessoal da Univasp, que a gente teve um entrosamento com eles, uma boa conversa com eles, aí começaram a nos dar força, pessoas como Bernardo, Jaime, que é da Univasp, aí tem nos dado muita força. Não posso negar, de maneiras nenhuma, a força que Bernardo tem dado. Enfim, com a ajuda desse povo que a gente tem tido força e perna para essas caminhadas de um quilombo. Posso até dizer um quilombo tão turbulento como tem sido, porque a gente não vive sossegado no quilombo, por questão da mineração, que sempre aparece. Além das demandas das comunidades, que é grande, muito grande, ainda vem essas outras coisas. Um território com mais de 100 comunidades, com quase 1.500 famílias, com mais de 6 mil pessoas, não é fácil para a gente dar conta. Quer dizer, que a gente não dá conta, mas pelo menos fazer que dá conta. Não é muito fácil isso, não. É uma caminhada dura, que não é fácil. É uma caminhada que só enfrenta mesmo a pessoa que parece que já nasceu para aquilo, como foi o meu caso. Eu parece que eu já nasci para aquilo. Tem umas pessoas que dizem que como é que é mesmo, Bernardo? É coisa dos antepassados, né? Que já faz a gente ter essa força. Não é nem mesmo uma força assim. Eu penso, tem hora que não é nem uma força minha mesmo, não. Sei lá, eu tenho essa vontade, mas tem certos momentos que eu sinto bastante cansado, desgastado, até mesmo quando da minha idade, que já não sou mais uma criancinha, já estou chegando os 70, estou bem perto. Não sou mais uma criança, então é uma caminhada maluca, e não sou nem tão sadio também, eu tenho uns problemas que de vez em quando me ataca mas nunca me deixei abater, não. Mesmo doente, às vezes pessoas que nem Bernardo, ainda briga comigo, mas eu tenho que maneirar, porque eu sou meio exagerado no serviço. Quando se trata do quilombo, eu não meço instância nem meço esforço, não. Se tratou do quilombo, é para tudo que tiver no momento, é tudo que eu quero encarar. Tem hora que eu fico pensando, parece até que eu quero dar conta de tudo que tem no quilombo, sendo que eu não dou. Mas vivo na luta aí o tempo todo. E assim, sou satisfeito com a luta que faço, apesar de algumas coisas que a gente passa, alguma desilusão, mas sou feliz porque hoje eu vejo que o nosso quilombo andou. Hoje o nosso quilombo existe, o nosso quilombo não é mais só uma imaginação como era lá nos anos 2000, 2000 e pouco, que era mais uma imaginação. Quando eu falava com as pessoas a respeito de quilombo aqui na região, as pessoas me taxavam de maluco, porque era uma palavra que quase não existia aqui, quase não, ou não existia mesmo a palavra quilombo, a gente nem sabia o que era mesmo quilombo.
E aí as pessoas das comunidades me chamavam de maluco. Quando eu tocava no assunto do quilombo, eu queria dizer, o que é isso mesmo? O que é quilombo mesmo? Você está ficando doido ou o que você está ficando? Mas não, o tempo foi passando, já se passa de 20 anos essa caminhada, que aí não, hoje, graças a Deus, eu ganhei parceiro para todo lado. Quando eu falo no quilombo, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que é quilombo, e já tem muita gente que nos ajuda a fazer a caminhada, graças a Deus. Vocês podem falar alguma coisa daí, que eu não sou muito bom para estar falando assim, não. Vocês têm que me provocar, têm que me perguntar alguma coisa. Marcos, eu vou me intrometer aqui, mas, Marcos, acho que você podia abrir os serviços, né, para a gente ter a conversa com o Cláudio, né, porque senão... Perfeito. Bom, espero que vocês me ouvam. Vou deixar a câmera fechada, que a internet está um pouco estável. Que vocês me escutem, né? Perdão, porque a internet está meio estável aqui. Vamos lá. Eu gostaria, antes de começar esse debate, dizer... deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Destacar a importância do seu Cláudio nessa luta, porque ele diz assim, né, hoje o quilombo existe, não é só uma imaginação como era no início dos anos 2000. Melhorou um pouco? Tá, eu vou falando devagar aqui, aí vocês me digam se estava. O seu Cláudio, ele destacou que hoje o quilombo não é só uma imaginação como era no início dos anos 2000. E isso é importante porque dá o espaço para destacar a centralidade da caminhada do seu Cláudio nessa luta, né? Porque, pelo que eu entendo, lá nos anos de 2006, 2007, né, Cláudio, chegaram os antropólogos para fazer a demarcação ali da comunidade das Emas, e foi o senhor que fez uma mobilização para mostrar que o território, enquanto quilombo, ele é mais amplo, né? Envolve as mais de 100 comunidades que hoje são reconhecidas como comunidades quilombolas. E esse foi um esforço e um conhecimento que o senhor trouxe junto aos antropólogos, né? Mostrando ali os vestígios da senzala na fazenda de São Vítor, as cercas de pedra, né? Então foi todo um conhecimento que o senhor teve, e a partir disso, os antropólogos conseguiram fazer um mapeamento ali das relações de parentesco, toda a cultura, coisa que a gente, como antropólogo, chama de cultura material, né, o patrimônio material. E o senhor fala de ajudas, né, o senhor destacou a figura do professor Jaime, da Univasf, a força que o Bernardo tem dado na luta quilombola, né, e isso é muito importante, né, porque tanto esse conhecimento que o senhor mobilizou para o reconhecimento do território Lagoas como território quilombola a partir da fazenda do São Vítor, mostra a necessidade de conexões, por exemplo, entre antropólogos e as comunidades quilombolas, né? Eu gostaria que o senhor apresentasse um pouco para nós, se possível, como o senhor entende, né, essas conexões e quais são as demandas atuais assim, que o território está enfrentando e está precisando de uma força, digamos assim, da universidade. Bom, com relação aos antropólogos, foi o seguinte, porque o quilombo ele começou, como eu já disse, lá nos anos 99, quando apareceram as primeiras pessoas da coordenação estadual para fazer a identificação das comunidades negras que existiam no Piauí. Essa coordenação ela foi criada exatamente para identificar, saber onde é que existia comunidade negra no estado do Piauí. Aí essas pessoas vieram sair em São Raimundo à procura de comunidades negras. Como naquele tempo, como eu já falei, a gente não sabia o que era quilombo, não entendia o que era quilombo, tinha a comunidade Emas, que em qualquer canto que se falasse aqui em São Nonato, na comunidade Emas, o pessoal já se referia logo à comunidade Emas como os negros das Emas. Aí, assim, a gente, naqueles anos, a gente entendia que só tinha negro nas Emas. Apesar de eu ser um negro, mas eu já disse isso várias vezes, sou negro, da mesma família do pessoal das Emas, mas como eu não morava nas Emas, eu não era tratado como negro das Emas. Ninguém me chamava o Cláudio, o negro do Calango, não. Era Cláudio do Calango, mas nunca me chamava o negro do Calango. E os negros das Emas chamavam os negros das Emas. Aí, por isso,
foi que a gente indicou a comunidade Emas, que era a comunidade que mais tinha negro. Esse pessoal da coordenação foram para lá, identificaram de fato o pessoal, todo mundo, negros mesmo, de fato, descendentes. Só que esses negros das Emas, da comunidade Emas, tudo tinha saído da fazenda São Vito. Eles saíram na época de quando foi abolida a escravidão. As famílias ainda chegaram a ficar por lá, na fazenda, mas aí foram chegando o tempo que foram. Cada um pôde comprar um pedacinho de terra e comprar esse pedacinho de terra lá nas Emas. Mas a origem deles mesmo era da fazenda São Vito. Que quando eu me entendi, já meu pai contava, meus avós contavam, que tinha o que era a fazenda São Vito, era de um senhor escravista, era o dono de todos os negros dali, que estava na fazenda São Vito. Aí a gente foi andando na caminhada e foi o tempo que a gente descobriu, eu mesmo vim tomar conhecimento de um decreto do governo, o decreto é 4887, se eu não me engano, de 2003, quando o governo dava o direito de cada pessoa descendente de quilombola reivindicar suas terras. Aí foi aí que eu vim entender que as terras do que nós devíamos reivindicar como descendente de quilombola não era a comunidade Emas, porque a comunidade Emas ele é um pedacinho de terra. É 100 hectares de terra que o proprietário comprou a duras penas, trabalhando até praticamente sem comer para poder sobrar com que comprar aquele pedacinho de terra. Então, eu passei a entender que a gente tinha que lutar pela fazenda São Vito, que é uma fazenda enorme. Uma fazenda enorme, que era de um único dono. A dona tem todo esse povo dentro dessa fazenda São Vito. Aí foi que eu levei foi que eu passei a entender que nós não tínhamos que lutar pela fazenda, aliás, pela comunidade Emas, porque a comunidade Emas era apenas um pedacinho de terra. Tinha que lutar por uma terra grande, que era a fazenda São Vito. Que aí foi quando veio os antropólogos em 2006, ou 2007, por aí assim, para fazer o reconhecimento. Aí, eu, em vez de levar isso para a comunidade Emas, já levei para a comunidade São Vito, porque lá a gente tinha muito vestígio de escravidão ainda. Naquele tempo ainda tinha vestígio, ainda tinha cercas de pedra, que era cercado pelos escravos, ainda tinha um monte de coisa lá. Tinha pessoas com quase 100 anos que ainda estavam lá, que contavam uma história bem viva, bem presente, bem mais presente do que a minha história. Que aí foi isso que ajudou. Quando esses antropólogos saíram de lá, já foi certo. Diz, não, o trabalho começa aqui no povoado São Vito. Ainda vamos passar nas Emas só para dar satisfação e dizer que os trabalhos começam aqui. Eles acharam todo o vestígio necessário para começar ali na fazenda São Vito. E foi aí que se deu, porque esse imenso território que é hoje a gente começou a pleitear apenas a fazenda São Vito, e por meio dos peritos do INCRA, aí foi esses que foram expandindo, porque a família desse povo do São Vito, as famílias negras dessa região, é enorme. Bernardo tá aí sabe, é uma área de terra de mais de 62 mil hectares, em qualquer canto dele que se chegar, a gente conversando vai achar parente. Em qualquer canto do território que a gente chega, é de admirar. As pessoas dizem, eu sou parente do seu pai, eu sou teu parente, eu bebi água da Lagoa do São Vito, que era a única fonte existente que tinha. E aí, os antropólogos levaram em conta isso. Aí foi eles que já foram fazendo esse tamanho, que a área que a gente pleiteava, talvez não dava nem a metade de 60 mil hectares. Devia dar aí por aí uns 10 ou mais. Aí já foi por conta dessa relação eu sempre esqueço esse nome, relação histórica de parentesco, é que foi dando esse tamanho, que foi crescendo esse tamanho de território. Quando se chegou no município de Fartura, pessoas da Fartura disseram, não, eu moro aqui, mas eu vim do São Vito. Meus pais eram do São Vito. Chegou no Bonfim da mesma forma. Pessoas que moram no Bonfim disseram, eu estou aqui no Bonfim hoje,
Mas os meus pais eram do São Vito. Enfim, todos os municípios foi desse jeito. Aí foi aí que foi dando esse tamanho todo, que hoje alcançou todo esse tamanho de território. E aí, com relação à dificuldade que a gente tem, são essas mesmo, como eu já falei para você, é de se administrar um território desse tamanho. Porque, apesar de nós ser muita gente, mas não somos muita gente para fazer essa mobilização, não. São pouca gente para fazer a mobilização. E hoje, nós já temos muita gente, inclusive, para fazer a mobilização. Mas antes não tinha tanta gente assim, não. Porque hoje, além da gente ter os celulares que já se faz mobilização sem sair de casa, já se faz reunião, como a gente está fazendo, eu daqui do meu barraco, no Calango, conversando com vocês aí em São Carlos, em São Paulo. Enfim, as coisas hoje mudou muito. Está bem mais fácil. Mas naquele tempo, mobilização eu tinha que fazer de bicicleta. Eu pegava uma bicicletinha aqui e botava o pé nela e desabava no mundo aí. No começo, lá em 2006, o cadastramento das primeiras famílias que foi feito aqui, a gente fazia numa folha de papel e mandava para uma pessoa lá em São Raimundo, para ele colocar no sistema. A gente tinha que fazer isso de casa em casa, o cadastro das famílias. E era eu que fazia isso, numa bicicleta, não era nem numa moto que eu não tinha, numa bicicleta mesmo. Aí, no decorrer dos anos, já melhorou muito. Com relação ao que era naquele tempo, hoje está muito bom. Se faz tudo de casa. Mobilização não precisa mais se estar de casa em casa. Passou o dedo no número aí, qualquer coisa, e logo já convidou todo mundo. Outras vezes, só precisa dar um grito no Bernardo e ele já cai no campo com a gente, com o carro dele e tudo mais. Enfim, hoje sim, hoje a coisa está boa. Mas naqueles anos, meu companheiro, não foi fácil, não. Mas a gente vai chegando, devagar, a gente vai chegando lá. Aí as dificuldades que a gente está tendo mesmo hoje, que praticamente está assombrando a gente, essa questão de mineração dentro do quilombo, essa tem tirado o sono da gente, e hoje não é mais só o meu sono que tem tirado, é de muita gente do quilombo. A gente vê que muita gente no quilombo está preocupada com essa situação dessa mineração, porque a gente aqui no quilombo, todo mundo sobrevive das suas roças, da criação de pequenos animais como bode, ovelha, esses trem assim. E a abelha, principalmente a abelha, tem sido o minério do território. Porque não é brincadeira, hoje no nosso território, sai em média de 60 a 80 mil quilos de mel por ano. O ano fraco, como foi o ano passado, saiu 60 mil quilos de mel daqui. Mas a norma é de 60 para lá, 60, 80. Que é vendido aqui, a gente faz uma base aqui hoje. Ele esse ano foi vendido num preço mais ou menos de R$300 uma lata de mel, que a lata tem 20 e poucos quilos, 27 quilos, que sai um bocado. Vocês podem ver essas contas aí. São 27 quilos uma lata de mel, vendida a R$300. É muito dinheiro. E esse ano está prevista para R$400 uma lata de mel por R$400. Isso é muito dinheiro. Isso vendido como mel orgânico. Essa mineradora, chegando a tomar conta mesmo de verdade, talvez nós vamos deixar de vender esse mel como orgânico, ou até nem vender mais, porque quem compra ele lá fora como o melhor mel do mundo, não vai querer mais de jeito nenhum. Aí tem essa preocupação. E a sede do nosso povoado, que é onde está a sede da Associação Produtora de Mel, não dá 8 quilômetros do centro da mineração. Tem produtor que tem suas caixas de seus apiados de abelha a menos de 1.000 metros do centro da mineração. Então, isso preocupa muito a gente. Isso faz com que a gente fique praticamente apavorado com a situação, porque
vai que essa mineradora se instala de verdade e aí acaba nossas fontes de renda. Porque nós vamos deixar de criar o bode, porque não vamos mais ter caatinga para criar o bode. Vamos deixar de criar abelha, que é o nosso dinheiro, é o nosso ouro de fazer o dinheiro no fim do ano. É o mel. E o nosso modo de viver, por exemplo, vai se estragar tudo. A gente vai ficar completamente perdido nessas questões aí. Tá certo? Então, posso, Marcos? Cláudio, à vontade, Bernardo. Cláudio, olha só. Na qualidade de motorista do movimento quilombola piauiense, pelo menos aqui do centro, sul do Piauí, eu queria lembrar um pouco de uma conversa que nós tivemos em Queimada Nova, lá na casa de Rosalina, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Queimada Nova, né? Estava muita gente nessa conversa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o negócio que eu vou falar aqui, porque foi um assunto que apareceu nessa prosa de lá, né? Porque naquela situação eu lembro da gente estar conversando sobre estratégias de mobilização, estratégias do movimento quilombola aqui no Piauí, e que tem a ver com a sua trajetória, que é a seguinte: quando o Marcos faz essa pergunta sobre o tamanho do Quilombo Lagoas, né, que o Quilombo Lagoas ele pode ser o quarto maior território quilombola do país, mas é o maior território de comunidades tradicionais de Caatinga. Né? Na Caatinga não tem nenhum território que se aproxime do tamanho do território quilombola Lagoas. E isso tem a ver com uma série de coisas, né? Porque a sua trajetória e a trajetória do Quilombo Lagoas tem muita história para a gente contar, mas ela é uma mistura de imaginar a parceria, né, com esses técnicos de INCRA e tal, mas também a própria imaginação na conversa dentro do movimento quilombola, porque teve um debate, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre a estratégia de produzir a imaginação do território, como imaginar o território, né? Porque tem essa conversa entre o território ocupado, né, como estratégia, e o território pretendido como uma outra estratégia. Né? Ou seja, o primeiro movimento dentro da Lagoa das Emas parece com o movimento, por exemplo, que se fez no Quilombo Tapuio, né, que é onde está Maria Rosalina e a família. Né? Ou seja, de entender que a melhor estratégia é a estratégia que seja da titulação talvez mais rápida. Né? Então, olhar para o território ocupado e ficar resolvido por aí, ou seja, a demanda vem dali e a gente fica no povo que fez a demanda. E o movimento do Quilombo Lagoas é uma outra história, né? É uma história que vai perceber o seguinte: olha só, se a gente fizesse nas Emas, talvez a titulação já tivesse saído. Mas, até onde a gente entende, o nosso direito, né? O direito ele vai para além. Então tem esse movimento, parece que sua luz apagou aí, hein, Cláudio? Tem um movimento de imaginar junto com a mobilização, né? Até onde o território pode ir, até onde a gente pode fazer o território ser ocupado e até onde a gente pode ter os nossos direitos reconhecidos. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa conversa na mobilização, dentro do movimento. É isso, Cláudio. Está ouvindo, Cláudio? Acho que ele perdeu a conexão. Torcer para não ter acabado a luz, né? Eu acho que foi. A gente está fotografado a luz do Cláudio acabando ali. Ó. E caiu mesmo. Ai. Será que foi embora para sempre? Para sempre não, pô. Para sempre hoje, né? Para sempre para o nosso sempre aqui. Eu vou ver aqui com ele, mas acho que a gente vai ficar aí uns minutinhos sem... Tá chovendo aí, Bernardo? Então, tá chovendo no território, né?
Tá chovendo muito no território. Eu fui lá hoje de manhã, estava com o céu limpinho, e aí agora, vocês ouviram aí, tem uns trovões aí no fundo do Cláudio falando, né? Então, só um segundo, gente. Acho que o seu Cláudio voltou. Ele recebeu aqui, ele recebeu a mensagem. Voltou. Cláudio, tá aí, Cláudio? Deu uma queda aqui que eu escapuli, mas... Você conseguiu ouvir a pergunta, Cláudio? Não consegui não, foi a hora que caiu. Eu vou retomar aqui rapidinho, então. Como é que... Você ouviu essa história de que o povo lá de Queimada Nova tinha história de ter a estratégia de pensar que a luta pela terra, pela titulação, ela vinha pela ideia e pela estratégia do território ocupado, né? E que o território quilombola Alagoas, ele já vem com uma outra ideia, que é do território pretendido, né? Porque tem essa discussão de qual é o direito e estender esse direito para toda a rede de parentesco, né? E eu queria que você falasse como é que foi essa conversa dentro da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, a SECOQ. Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram nessa ideia aí? Com relação como pretendido o território quilombola, a estratégia é o seguinte: a gente vê o seguinte, que o território quilombola, o título é importante, mas a gente acabou aprendendo que o mais importante mesmo é se ocupar os espaços. É ocupando os espaços. E aí foi assim que, trazido pelo próprio pessoal do INCRA, a gente começou a ir atrás desses parentescos. Porque se a gente tivesse brigado só pela comunidade, só pela Fazenda São Vitor, o território ia ficar bem mais pequeno, ia ser bem mais fácil de titular. Mas a gente não ia ter tanta força para brigar pela nossa região, pela nossa área. O que fez a gente ter tanta força foi exatamente isso, essa expansão para o parentesco. Porque da medida que nós daqui de São Raimundo nós defendemos a nossa área, o pessoal do Bonfim defende a área deles, por exemplo. Lá na Cova da Tia você conhece muito bem a força que tem aquele pessoal lá por defender a Cova da Tia. Então isso ajuda a criar uma força no quilombo, que aí quando eles falam da Cova da Tia, não estão falando só da Cova da Tia, estão falando do quilombo como todo. Enfim, então isso aí foi uma conversa entre o pessoal mesmo da coordenação. Porque antes veio um camarada pensando em titular comunidade por comunidade. E a gente não acreditou muito nele, porque ele podia dar o título de uma comunidade e deixar as outras 100 e mais tantas sem título. E aí a gente perdia a força, porque eles diziam, não, já foi titulada. Aí a gente perdia a força. Então a estratégia foi essa. Conversado com a coordenação, com vocês mesmos da Univasf, como nos assessores, que costumam nos assessorar, a gente teve essa conversa e eu acho não, tenho certeza que foi a melhor forma, foi essa, foi a gente se segurar e dizer, não, a gente vai brigar pela área, nem só a nossa, mas a área dos nossos antepassados, do nosso parentesco como todo, da região. Que aí, então, a gente vê hoje que o Ministério Público mesmo nos afirma que o quilombo nos pertence, mesmo sem o título, mas nós já temos direito de brigar pelo quilombo como todo, porque o quilombo nos pertence. Se a gente tivesse entrado na briga só pelo título da comunidade Emas, hoje nós não tínhamos o quilombo que nós temos desse tamanho e nem tinha a força que nós temos nesse quilombo como todo. Tá certo?
Seu Cláudio, o senhor falou em quantas comunidades que tem? Queria saber se são todas elas abrangidas pela antiga Fazenda São Vito? Não, são 119 comunidades. Não estão todas dentro da antiga Fazenda São Vito, não. Como Dentro da é antiga isso? É assim. Dentro da antiga Fazenda São Vitor, elas são mais ou menos aqui, meu Deus, eu vou me esquecer agora. Não precisa ser... São 65 comunidades, só dentro da Fazenda São Vitor, que é no município de São Raimundo Nonato. As outras são nos municípios de Fartura, de Várzea Branca, de Bonfim e de Dicioara Cubê e de São Lourenço. Mas 65 é dentro da antiga Fazenda São Vitor, que é em São Raimundo Nonato. E uma delas é a sua comunidade Calango? Uma delas é a minha. A comunidade Calango está dentro da Fazenda São Vitor. Aí essas outras... Sim, pode falar. É que eu ia perguntar para o senhor se o senhor sabe como é que sua família chegou nessa comunidade Calango, como essa comunidade se formou, se puder falar um pouco mais como era a vida antes desse movimento pelo Quilombo, o que o senhor lembra disso, o que seus pais falavam? A vida antes era assim. Quando foi abolida a escravidão, o pessoal, meu bisavô, por exemplo, e outras pessoas, mesmo deixando de ser escravo, mas continuavam, como é que diz? Continuavam ao lado do fazendeiro, porque não tinha para onde ir. Eles libertaram eles, mas não deram condições para ninguém viver. Aí eles dependiam de estar do lado do patrão de qualquer jeito para comer. Então, essas comunidades, todas essas comunidades, elas foram criadas da seguinte maneira. O patrão tinha que trabalhar e precisava pagar, porque ele não podia mais ter mão de obra escrava. Aí eles faziam o seguinte, dizia, olha, você vai morar lá em tal lugar e você vai cuidar do meu gado lá e se vira. No fim da semana você vem que eu vou te dar alguma coisa, vou te dar um prato de farinha, vou te dar um prato de feijão e essas coisas assim. No dia que o fazendeiro resolvia matar uma vaca, dava os ossos para os vaqueiros e era assim. Aí as comunidades, todas elas, como a comunidade Calango, por exemplo, que é por isso que esse território é chamado de território Lagoas, porque todas as comunidades, quase todas, têm nome de lagoa, que aqui no caso é a Lagoa do Calango, tem a Lagoa das Emas, tem a Lagoa... Enfim. Aí cada pessoa dessas vinha para a beira de uma lagoa dessas, exatamente para cuidar do gado do patrão e beber uma água mais fácil, porque naquele tempo não tinha essas águas tão fáceis como tem hoje. Só tinha água nessas lagoas, e era num determinado tempo. A Lagoa do Calango, por exemplo. Ela fica com água até o mês de junho, do mês de junho em diante, aí as pessoas tinham que voltar para a Lagoa do São Vito, beber água da Lagoa do São Vito, que era onde não secava. Aí o Calango, ele foi criado da seguinte forma. Essas pessoas saíam de lá do São Vito, que é apenas 5 quilômetros daqui do Calango, onde eu estou com o São Vito, é 5 quilômetros. Essa pessoa vinha trabalhar nessa Lagoa do Calango, chegou aqui, fez um barraquinho, passou para debaixo para cuidar do gado do patrão e viver, bebendo água da lagoa, comendo do mato, era o mel, era a caça, eram essas coisas assim. E aí, quando foi um dia, ele saiu lá no São Vito e questionando para as pessoas lá. Os que estavam lá diziam, olha, por que vocês não vão me visitar? Lá naquele lugar só tem eu e os calangos, não vejo ninguém, só eu e os calangos. Ninguém me visita, porque todo mundo tinha suas ocupações. Então, essas lagoas, essas comunidades foram criadas desse jeito. Na época
da abolição da escravidão mesmo, porque ninguém tinha como viver, aí eles mandaram desse jeito. Que aí essas terras aqui, as pessoas trabalhavam, as pessoas compravam elas dos próprios fazendeiros. O meu pai, por exemplo, comprou 100 hectares de um descendente do escravista, trabalhando de vaqueiro. Quando ele pegava 4 bezerros, ele ganhava 1. De 4, ele ganhava 1. Ia tentando segurar de qualquer jeito para comprar o seu pedaço de terra, até que comprou esse pedaço de terra desse jeito. Passando fome com 10 filhos. Naquele tempo, é claro que a situação não era boa. Passando fome, mas a intenção dele era de deixar a terra para os filhos, como ele sempre dizia. Vou deixar meus filhos arranchados. E deixou, com 100 hectares. Aí hoje, graças a Deus e as coisas que vai mudando, a gente hoje está brigando por 60 mil hectares de terra. E eu não vou deixar meus filhos arranchados em 62 mil hectares de terra, porque eu não tenho esses filhos, mas vou deixar os filhos dos outros arranchados nesses 62 mil hectares de terra. Então, o senhor e seus irmãos têm o título dessa terra de 100 hectares? Tem, essa nós temos. Essa nós temos, a escritura dela. Só que agora, passando a ser terra de quilombo, a gente deixa de ter essa escritura e vai ter uma escritura bem mais ampla, vai ter um título bem mais amplo. Em vez de ser um título de 100 hectares, vamos ter um título de 62 mil hectares. Que aí, até no início, muita gente achava que essas terras, passando a ser terra de quilombo, que eles iam perder as terras deles. Aí a gente sempre tem tentado colocar isso na cabeça das pessoas. Vocês não vão perder, vocês vão ganhar mais. Porque nós só tínhamos 100 hectares. Nós somos 10 irmãos. Cada 10 irmãos desses, aliás, cada irmão desses, tem 5, 6 filhos. Que se fosse ficar essa família toda hoje em cima de 100 hectares, não ia dar 1 hectare para cada um. Se a gente fosse ficar limitado só nesses 100 hectares. Então, com essa mudança de território, hoje nós temos terra à vontade para todo mundo trabalhar sem se preocupar com as terras para trabalhar. Ou seja, não diminuiu nada, não perdemos nada, estamos ganhando e muito com essa história do quilombo. Mais alguma coisa, gente? Seu Cláudio, eu tinha uma pergunta sobre esse processo de descobrir os parentes. Como que foi isso? Conta um pouco para a gente. De descobrir os parentes? Isso. É assim. Aqui na Fazenda São Vítor, quando ela foi no século XVII, 1700 e pouco, quando foi trazido os primeiros escravos para cá, foi trazido 3 famílias, que era a família Tobias, que era o meu tataravô, alguma coisa assim, a família Amaral e a família Aragão. Era esse povo. Foi os que chegaram na Fazenda São Vítor. E esse povo foram rendendo gente, foram espalhando família, que hoje a gente perdeu a conta de quantas pessoas tem. Mas aí, quando a gente chega, eu estou aqui no Calango, chego lá na Vase Branca, como nós estávamos lá na semana passada, o Bernardo está junto com a gente. As pessoas dizem, eu estou aqui, mas eu sou filho de fulano de tal, de lá do São Vítor. Que quando ele diz isso, aí eu acabo descobrindo que é meu parente, que é da minha família, veio da minha família. E assim por diante, é assim que ele vai descobrindo. Que hoje, em qualquer canto do território que eu chegar, eu vou achar parente. Não sei te dizer qual é o parente, porque só dá para se descrever parentesco até primo. Passou de primo, acho que a gente perde a conta, mas sabe que é da mesma família.
Seu Cláudio, eu queria perguntar sobre os antigos donos dessa fazenda São Vítor, se eles continuaram por aí, como foi, eles venderam todas as terras? Não, eles não continuaram por aqui, não. Eles continuam por aqui. Isso é até muito difícil para se falar de quilombo aqui em São Raimundo Nonato, porque os descendentes desses escravistas estão tudo aí. Estão tudo aqui. Ainda tem deles que bate na minha pai e diz: você é meu amigo, você ajudou eu ganhar dinheiro para estudar. Porque, de fato, a gente ajudou, porque a gente era vaqueiro, cuidando do gado, da mãe de certas pessoas desse jeito, que estudou e tem suas grandes lojas na cidade hoje, às custas do nosso ó. Dizendo que não era escravo, fingindo que estava pagando. Imagina você. Eu esperar nascer 4 cabritos, mas eu ganhar um sozinho. Ainda disse que estava pagando. E a gente achava que estava recebendo. E as terras continuam até hoje desse povo, porque eles ainda se acham dono, porque o título ainda não foi liberado. Que com relação às terras, a gente continua escravo até hoje. Eu tenho pessoas, a minha propriedade é aqui vizinha de uma pessoa, que é dessa família, que tem 4.000 hectares de terra lá dentro. E se eu tirar um cipó lá dentro, mesmo ele morando lá em Salvador, no outro dia ele vai sabendo que eu tirei. E vem me repreender por conta disso. Então esse povo ainda existe aqui. A gente às vezes fala disso, de escravidão em São Raimundo, mas fala com medo, porque o pessoal, a família desse povo está toda por aqui. Visivelmente, para todo mundo conhecer. Cláudio, se você puder falar um pouquinho sobre a mineradora, como é que ela foi chegando, ela conversou com vocês, se conversou, como que foi essa conversa, se eu puder falar. Essa mineradora, ela chegou aí de uma forma que nunca pôde conversar com a gente, nunca. Chegou o seguinte, começou a passar avião por cima, a gente começou a ver os aviões passar por cima, baixinho, baixinho. Daí a pouco chegaram umas pessoas, em algum lugar, vou citar o Chique, por exemplo, que é onde ela está bem começada. Chegou umas pessoas lá nesse Chique e chamou o cidadão, o dono lá da propriedade, dizendo para ele que ali tinha um grande minério, que se eles explorassem, que ele ia ser um cidadão rico, que ele ia ter muito dinheiro nisso, que tal, essas coisas todas. E aí, convidou uma pessoa da comunidade para ajudar ele nessa... Porque eles conheciam a área por cima, mas por fora não conhecia. Aí precisou de uma pessoa da comunidade para andar com ele nessas caatingas. E falou para o rapaz da comunidade, e ele, como precisava de ganhar dinheiro, acompanhou esse cabra. Que hoje ele diz, visivelmente, que foi a coisa mais errada que fez. Foi ter apoiado, ter trabalhado para esse cabra, pensando que estava ganhando dinheiro, quando, na verdade, o cabra estava... Mesmo era querendo destruir a área deles. Mas ninguém nunca nos consultou a nada. Ninguém, nós nunca conversou com esse pessoal. Numa boa. Por 2 vezes a gente tentou conversar com eles e nunca deu conversa. Nunca houve uma audiência pública. O Bernardo tá aí, ele sabe disso. Ele vai até explicar isso melhor para nós aí. Em 2019, a gente foi surpreendido aqui na comunidade, que era para participar de uma audiência pública em São Raimundo Nonato, daqui a 40 quilômetros, que é onde fica a sede do município. A tal audiência ia acontecer com uma manhã, e eles mandaram o convite como hoje para a gente ir lá. E a gente foi. Mas só foi 3 pessoas. Uma pessoa era eu e mais umas 2 pessoas, que eram as pessoas mais de frente.
Aí lá perante o defensor, a gente disse que não aceitava a audiência, porque eles estavam tratando de uma audiência de um território com mais de 6 mil pessoas, querendo que 3 pessoas se responsabilizassem por essa audiência. E a gente não aceitou. E o defensor não aceitou que a gente desse aquilo como uma audiência pública. Aí foi marcado um outro dia, uma outra ocasião, para essa audiência. E a gente foi. Só que o defensor disse o seguinte: essa audiência ela não vai ter validade, vai ser uma audiência só de informação. A audiência ela vai vir com o passar do tempo. Isso foi em 2019, e até hoje essa audiência não aconteceu. Então, não teve essa chamada da empresa em lugar nenhum com a gente aqui da comunidade. Cláudio, Sem som, Ana. Desculpa, gente. Acho que eu atrapalhei alguém aqui. Eu ia perguntar só se a empresa comprou a terra de alguma pessoa e começou a explorar o minério, como foi? Não, eles não compraram a terra de ninguém. A conversa que eles usam é sempre dizendo que o minério é da União, que o que tiver no subsolo é da União, que a gente não tem esse direito. Eles enganaram esse cidadão lá que ia pagar uma indenização para poder começar, mas o resto não. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Perfeitamente. Não, em continuidade com o seu Cláudio, em continuidade com essa questão da Ana, além desse pantinho aí com o morador da comunidade, você sabe quais são os outros estratagemas que a mineradora está usando para enfim, se apropriar da terra? Por exemplo, né, tem uma série de relatos que as pessoas têm feito a respeito de como é que eles têm agido no noroeste da Bahia. Aí talvez eles sejam algumas coisas parecidas, trabalho dentro de cartório, trabalho dentro de Câmara de Vereador, enfim. Não, aqui o que eles têm usado para se apropriar da terra, uma das primeiras coisas foi essa, foi chegar em um proprietário de terra e dizer que ia ter uma indenização. Essa foi uma. A outra é dizer que vai ter muito emprego para o pessoal na mineração. Que aí, no começo, as pessoas começaram a se iludir com isso, que seria verdade. Mas agora, já hoje, o pessoal começaram a entender que não é verdade, que não tem como surgir emprego nenhum. Até porque, no relatório deles, eles falam em 200 ou 300 empregos. Indireto, não é nem emprego direto, é indireto, é emprego. E aí a gente do território está indo contra dizendo o seguinte: se nós somos mais de 6 mil pessoas, a empresa vai ocupar o nosso território com a promessa de empregar 400 pessoas, e o resto vai fazer o quê? Vai ver de quê? E o maior argumento deles é o seguinte: é essa que eu te falei, é dizer que o que tem de 2 metros para baixo é da União, que ninguém pode tirar. Esses são os argumentos deles. Que aí, nessa daí, a gente não está tendo como rebater eles, porque eles dizem que o que tem de 2 metros para baixo não é nosso, mas para chegar lá dos 2 metros para baixo tem que passar pelo nosso. E aí? A gente não tem como rebater essa questão, porque a gente sabe que tem essas falas mesmo do que tem no subsolo é da União. Aí a gente está nessa canoa furada, sem saber o que fazer. Cláudio, eu só queria continuar no que você está falando, até para informar para quem não acompanha esse processo. Obviamente, todo mundo tem muita coisa para fazer,
Mas o que o Cláudio disse agora é super importante com relação a esse jogo do subsolo e do solo, né? Porque a estratégia que está sendo usada do ponto de vista da relação com a legislação ambiental é publicar estudo de impacto ambiental que diz que não tem quilombo, deliberadamente, né? Então, quando o Cláudio fala dessa audiência pública, essa audiência pública de 2019, ela era para discutir exatamente esse estudo de impacto ambiental que foi publicado na surdina, né, sem comunicação com o território. E quando você pega e lê o estudo de impacto ambiental, ele é, na verdade, um sistema de ocultação de informação, né? Ele não fala sobre impacto ambiental real, não trabalha com o livro vermelho do IBAMA e tal, e no finalzinho dele está dizendo que não existe território quilombola, né? Esse material está sendo acolhido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Piauí, né, que é um problema grande, porque ele foi aprovado e existe licença ambiental hoje, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, a partir do estudo de impacto ambiental que nega a existência do quilombo. E isso faz com que essa faixa de solo ela seja considerada livre para as incursões de mineração, e aí fica mais fácil utilizar esse argumento de que o que está no subsolo é da União, então quem está por cima da terra não tem nada a ver com isso, né? É só isso, Cláudio. Aí você me corrige se eu estiver errado, Cláudio. Não, tá certo. E é como eu disse para você, eu sou meio ruim para falar muito. É preciso você estar emendando de vez em quando aí, porque sou bom para esquecer das coisas também, tá certo? Oi, pessoal, sou o Cláudio. Parabenizar a luta aí e os organizadores do momento. A gente, aqui no Cariri, aconteceu a mesma coisa, Bernardo, né, com os estudos de impacto ambiental, com a transposição, com o circuito das águas aqui, inclusive com o quilombo Vassouras, não sei se vocês conhecem, aqui em Porteiras. Uma das coisas que o seu Cláudio coloca aí é a dificuldade de força para a luta, né, de pessoas que estejam engajadas com o processo. E como que é a formação política, seu Cláudio? Acho que o senhor tem um papel super importante na formação dos mais jovens aí, da criançada. Como é que são as escolas? Como é que é isso, essa formação política aí dentro do território, seu Cláudio? O microfone está desligado, Cláudio. Ah, tá. Obrigado. Eu não entendi bem a pergunta. Começou a chover de novo e está fazendo um barulhinho meio... As escolas, seu Cláudio, como é que é isso? Como é que acho que o senhor tem um papel muito importante na formação, né, dos jovens aí da comunidade, da criançada. Como é que funciona esse diálogo com as escolas no território? Ou fora do território, né? Se já tem que sair. A gente tem levado na base da coragem, porque apesar de eu ter tomado a frente disso, como eu disse, eu não sei nem porquê, talvez por força do destino mesmo, mas eu não tenho assim tanta leitura, tanta sabedoria, não. Eu tenho mais coragem. E vejo uma dificuldade dentro das escolas, porque nas escolas do Quilombo, os professores não se preocupam em falar para a criançada a relação do Quilombo, que tem tido essa dificuldade. Se a gente tivesse o apoio dos professores das escolas do Quilombo, para fazer com que o alunado conhecesse a sua verdadeira história, talvez estivesse sendo mais fácil para a gente. Mas a gente não tem esse apoio dos professores. Ainda não entenderam isso, que precisa de fazer com que os alunos conheçam a sua verdadeira história. Aí, como eu disse, apesar de eu não ter assim tanta leitura, cheguei a me propor algumas vezes a ir para dentro das escolas, não ensinar a leitura dos livros didáticos, dessas coisas que é, mas ensinar para os alunos a verdadeira história do Quilombo. E os professores das nossas escolas, nenhum me deram assim tanto apoio, eu senti que eles
não estavam interessados, não tem interesse em que isso aconteça. E aí a gente vai tentando a colocar na cabeça dos nossos jovens, da nossa forma mesmo, aqui de longe mesmo. A gente vai tentando a fazer isso. E esses professores não são daí, portanto? Eu estou não entendendo. Oi? Não, o João está perguntando se os professores se eles são do território, se eles não são do território, né? Bernardo, parece que está dando defeito aqui. Vou botar no ouvido. Os professores são quilombolas, são do território, seu Cláudio? Sim, tem muitos do território, mas tem mais da cidade mesmo, que são professores do município, vêm lá da cidade para ensinar no território. Mas tem professor também do território. Mas os mesmos professores do território, eles seguem as regras dos professores, da diretora, que é da cidade, que não quer. Sei lá, nunca interessou em fazer com que o alunado conhecesse sua verdadeira história. Eles falam de escravo, mas aquelas histórias que estão mesmo lá nos livros, da nossa história mesmo aqui do Quilombo, os professores não falam. Agora, então, insistindo um pouco mais... Então, o senhor está ouvindo, seu Cláudio? Estou ouvindo. Insistindo um pouco mais nessa pergunta do William, aqui atrás, um pouco antes, o senhor falou isso, né? Assim, é muito difícil administrar esse território. Eu queria saber do que se trata, né? Nesse caso que o senhor está falando, administrar o território. Nesse processo de administração, né, isso que o senhor chamou de administrar o território, se estabelece alguma relação com as secretarias da prefeitura, enfim, com vereadores dos municípios, ou eles estão completamente alheios a esse processo? Não, o que eu falo administrar da seguinte maneira: levar o conhecimento ao povo do território. Porque quando se trata de um poder público municipal, ninguém se engaja nessa história, não. Inclusive, dentro do nosso território, filho do território, morando dentro do território, tem 2 vereadores, mas nenhum entra na luta por defesa do território. Nenhum. Eles não falam disso exatamente por conta disso, porque a prefeita da cidade de São Raimundo é uma descendente do escravista. Talvez ela seja bisneta ou tataraneta do dono da fazenda São Vitor, que era o senhor Antônio Pioilino. Essa prefeita, ela deve ser tataraneta desse Antônio Pioilino. Então, ele não quer, de forma alguma, que esse território ele se consolide. Eles não querem. E os vereadores, eles são todos aquele velho ditado. Eles são eleitos pelo povo para defender as questões do povo, mas eles acabam defendendo as questões do prefeito ou da prefeita, e não do povo. Que nessa questão de mineração, por exemplo, nenhum deles pode tocar pelo seguinte: porque uma irmã dessa prefeita é a primeira interessada na mineração do Quilombo. A outra irmã, até um dia desse para trás, era a secretária de Meio Ambiente do Piauí. Enfim, me parece até que um dos donos dessa empresa deva ser cunhado dessa prefeita. Eu não tenho bem certeza disso, mas parece que tem uma relação com isso. E os vereadores são desse jeito, como eu já disse. Os vereadores, eles eleitos pelo povo para prestar serviço ao povo, mas, na verdade, eles acabam prestando serviço aos prefeitos, e não ao povo.
Só para dizer, é isso mesmo. O acionista da SRN Mineração é Luiz Coelho, que é cunhado da Carmelita Castro, e a Carmelita Castro é irmã da Sádia Castro, que é secretária do Meio Ambiente, que, por sua vez, são irmãs de Margarete Coelho, né, que é a que faz a ligação com o Luiz Coelho, que é deputada federal, que são irmãs de Nailê Castro, que foi secretária de Educação do município de São Raimundo Nonato e que fechou quase a totalidade das escolas dentro do Quilombo. Esse é o desenho. Não, dá para ver que o parentesco tanto dá para rir quanto dá para chorar, né? É verdade. Se ninguém tiver... Eu queria fazer uma perguntinha. Bom, primeiro, saudações aí o pessoal todo do Ibris, parabéns pela iniciativa e muito prazer em conhecer aí seu Cláudio, né? E aí, seu Cláudio, eu queria perguntar da associação. É uma associação só no Quilombo todo? São várias? Como é que está essa luta assim, da organização da associação do Quilombo? E queria saber se vocês têm contato, apoio da CONAC, se os sindicatos de trabalhadores rurais apoiam, como é que é essa parte aí da organização? Assim, no território, tem várias associações de pequenos produtores. Tem a associação de moradores, mas a associação mesma do território, a territorial, é uma só. A gente criou a associação territorial para suprir toda a demanda do território. Aí a gente tem apoio, por exemplo, da CONAC, a gente tem o apoio da CONAC. Quando a gente se acha muito apertado, a gente corre, não tá? A pessoa da CONAC que existe aqui no Piauí, que é na pessoa de Maria Rosalina, ela é da CONAC, essa nos ajuda, mas com relação a sindicatos, não tem esse apoio. Até porque os sindicatos aqui de trabalhadores de todos os municípios são vinculados às prefeituras também. E aí não fazem parte, de forma alguma. Agora, há poucos dias, a gente foi convidado para uma reunião com o pessoal da FETAG de Piauí, que é quem é praticamente a mãe de todos os sindicatos, para uma demanda dessas que tem em uma cidade por nome Piripiri, no Piauí, que é uma comunidade também quilombola que está sendo atingida pela mineração. O que essa pessoa da FETAG veio dizer para mim? Que nós devíamos procurar a empresa e negociar, que era o caminho melhor que tinha. Era nós negociar com essa mineradora que lá estava negociando. E aí eu praticamente ignorei a indicação dela, porque eu senti que ela estava querendo que a gente passasse para o lado da empresa e dizer, vamos negociar, ou seja, se arrastar nos pés da empresa para pedir negociação. E eu ignorei essa conversa dela, eu até falei para o professor Bernardo aí, que eu estranhei a posição da pessoa da FETAG, quando ela veio incentivar a gente a negociar com essa mineradora. De forma que a gente não tem apoio de sindicato nenhum, aqui não. E nem de prefeitura, e nem de prefeito, e nem de vereador, nem de ninguém. É nós mesmos das comunidades que faz o debate, que vai para a luta, e é nós que foi buscar o pessoal da universidade para nos ajudar, que as universidades têm nos ajudado, tanto a Universidade Federal do Vale do São Francisco, quanto o IFP, quanto a Universidade Estadual do Piauí também tem nos ajudado, mas esse outro povo não tem nos ajuda. Com quem nós contamos mesmo é com o pessoal da universidade. Acho que tá. Seu Cláudio, obrigado pela fala até agora. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou do defensor aí da cidade,
E eu fiquei me perguntando se ninguém até agora se mobilizou assim para uma defesa jurídica de vocês, assim, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ninguém fez absolutamente nada até agora, que é um pouco estarrecedor, assim. Bom, agora, por último, teve uma reunião agora há poucos dias, eu não lembro bem o dia, que junto à Defensoria, a gente levando essa questão de que tinha sido liberado a licença ambiental no mês passado, aí a gente foi para uma reunião com os pessoal da Defensoria Pública, da União, Defensoria Pública do Estado, Defensoria, enfim. E aí foi discutida essa questão e foi decidido que ia para judicialização, que aí até agora eu não sei em que ponto está. Bernardo pode nos ajudar nessa questão bem aí. Fala aí, professor. Posso falar. O entrevistado é tu, Cláudio. Você sabe tanto quanto eu, mas vamos lá. O que parece... Bom, primeiro, São Raimundo Nonato é uma região complicada do ponto de vista do acesso ao direito, né? Pelo menos a serviços jurídicos. No caso do Quilombo Lagoso, isso se complica um pouco mais, porque o Cláudio está falando do Ministério Público Federal, principalmente, né? O Ministério Público Federal ele tem um escritório aqui, mas é um escritório em que ninguém esquenta a cadeira. Eu nunca vi um procurador ou uma procuradora ficar aqui mais do que 1 ano e meio, o que para acompanhar o caso do território quilombola não é suficiente, obviamente, né? Então, a gente vem encaminhando esse caso da invasão. Nós fizemos trabalho de perícia, levantamento, entrevista, fizemos audiências informais, inclusive com a mineradora nunca chamou o território para conversar, mas nós fizemos o trabalho de chamá-los para conversar, para saber o que está acontecendo, quem são as pessoas, enfim, mais de uma vez. E o problema hoje é que, finalmente, depois desse tempo todo, chegou uma procuradora do Ministério Público Federal que passou a escutar uma figura que é muito importante nessa conversa do direito, que é um sujeito da Defensoria Pública da União de Teresina, chamado Benoni Moreira. Benoni, não sei nem se ele está presente, aqui ele falou que ele iria participar aqui da conversa, mas ele não está presente. O Benoni, ele é defensor público da União e ele é o sujeito que criou a primeira articulação jurídica dentro do Estado do Piauí de defesa de comunidades tradicionais, né? E ele vem fazendo pressão, ele ajudou a construir a Regional de Direitos Humanos, que está em atividade, mas por questões políticas ele não foi colocado para a regional que ele mesmo criou, né? Ele foi deslocado para outra função, né? E, evidentemente, o trabalho jurídico ele foi adiado até agora porque, enfim, judicializar uma situação como essa, que envolve rigorosamente a elite política inteira de toda uma região do estado do Piauí, não é uma tarefa em que procuradores e defensores normalmente queiram se colocar a serviço, né? Então tem sempre aquela coisa de adiar o confronto, de não judicializar e tal, e uma coisa que durou muito tempo. No final das contas, a gente tem duas figuras que aceitaram o trabalho do enfrentamento e da judicialização, ou pelo menos do registro, né, de infrações, que são exatamente Benoni Moreira, que é da Defensoria Pública da União, e Lívia Revoredo, que é da Defensoria do Estado e que é residente em São Raimundo Nonato. A primeira vez que nós tivemos uma conversa relativa a uma estratégia judicial de defesa do território quilombola Lagoas aconteceu agora em setembro. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E ainda que o território tenha provocado inúmeras vezes a situação de defesa judicial, né? A segunda pessoa se chama Lívia Revoredo, Jorge. É uma defensora aqui de São Raimundo Nonato e tem um papel destacado, inclusive, em várias frentes, né, com questão de gênero, defesa da mulher e tal, mas também mobiliza e enfrentou situações cavernosas aí por causa do território quilombola Lagoas. Eu faço questão de registrar o nome dessas duas pessoas, que elas são decisivas para o pouco de mobilização que a gente conseguiu fazer na esfera do direito aqui. Mas se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Obrigado. Cláudio, eu queria te perguntar um negócio.
Porque, ouvindo você falando, eu fico até meio desconfortável, porque parece que as parcerias com a Univasf, elas são quase que exclusivas, e não é bem isso, né? O território quilombola Lagoas, ele tem, para diversas atividades, ele conseguiu construir parcerias muito importantes, estratégicas, e que têm funcionado, né? Que vão desde a Caritas Diocesana, com relação aos projetos relativos às cisternas, né? E mais recentemente tem o MAN, né? Que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que tem um dirigente estadual que é do território, inclusive, que é o Salvador Viano Ciro, que está acompanhando a gente aqui, e que tem um corpo técnico, né, que se articula com o CPT, né, com a Comissão Pastoral da Terra, se articula com universitários, tem professores envolvidos, e esse povo sempre esteve presente nessa conversa sobre mineração. Eu queria que você pensasse aí com a gente, como é que você avalia a contribuição real dessas parcerias, né? Ótimo. Foi bom você lembrar disso. Eu não estou dizendo para você que eu sou danado para esquecer das coisas. Porque quando a gente está na conversa praticamente só com um, só lembra de um, é claro. Mas é verdade, a Caritas, a gente teve vários parceiros. A Caritas é uma delas. A gente teve, no começo, o projeto Dom Helder, que foi um dos parceiros, começou a abrir o quilombo, junto com a Caritas, vem o MAN, enfim, a Pastoral da Terra, são todos esses parceiros, todos eles fazem parte, todos eles fazem frente com a gente. Aí, como você disse, está parecendo exclusivo, mas é porque, na verdade, é vocês quem está mais assim na frente, mais presente. Mas tem toda essa parceria de muita importância, inclusive a Caritas. Foi uma das grandes parceiras que muito lutou pela questão do território. Na construção de cisternas, na construção de projetos produtivos, enfim, a Caritas tem dado o maior apoio. O MAN tem dado também muito apoio com relação à divulgação do quilombo, tem dado muito apoio com relação à demanda na mineração, enfim, são vários parceiros mesmo, como você disse, é verdade. Temos bastante parceiro. Que desculpe ele se tiver me ouvindo por eu ter esquecido essa parte, mas não foi propositalmente, não. É porque a conversa a gente vai e acaba que esquece mesmo, tá bom? Seu Cláudio, eu tenho uma outra pergunta que eu trago ela, uma dúvida, na verdade, que eu trago ela desde quando eu tive uma passagem aí com o Raimundo Nonato, né? Pude conhecer o senhor, conversar com o senhor, né? O senhor, certa vez, disse que usou a gente conversando, o senhor disse assim, algo do tipo, hoje os animais estão abandonados como foram os negros no final da escravidão, né? E o senhor destacou que a mineração, ela desconsidera todo o modo de vida do território, né? Por exemplo, a produção do mel, né? Desconsidera a vida das abelhas, né? Eu gostaria de saber um pouco mais dessa questão ambiental, assim, como vocês pensam a questão ambiental, essa ameaça que a mineração também está trazendo, a questão ambiental e ecológica do território. É isso mesmo que eu falei no início, essa questão aí, a gente pensa muito e vê muito essa questão da mineração, porque na mineração, na verdade, se ela começar pelo que a gente imagina e até sabe, eu que sou um caba da roça, sou acostumado a fazer alguns buraquinhos pequenos, só dá para me sumir, mas a montoeira de terra que fica lá e a montoeira de pó que fica nas árvores, a gente imagina o tamanho do desgaste que não vai ficar num buraco feito por uma mineradora dessa que vai trabalhar não sei quantos anos naquele ponto. Em redor disso, não vai sobrar nada de árvore,
da mata, não sobra nada. Se ficar algum pau, já é seco por natureza, que o Nordeste é assim, já é seco. E vai ficar encoberto pelo pó dessa coisa, dessa mineração. Aí, com certeza, é aquilo que eu falei no começo. Nós vamos ter dificuldade para criar os nossos pequenos animais. Com relação ao animal que eu falei que tinha sido largado como os escravos, foi no caso do jumento. O jumento no Nordeste, antigamente, era o transporte que a gente tinha. E hoje, com a evolução de carro e moto, ninguém quer mais jumento para nada, vive largado, como eu disse naquela época, faz uma comparação, que os negros também foram largados, foram dispersos da escravidão, mas não deram nenhuma assistência como esses negros iam viver. É o caso que está acontecendo com os jumentos. O pessoal só não quer mais trabalhar com eles e pronto, e deixa lá. Aí, com certeza, esses animais também vão sofrer e morrer muito, quem sabe até desaparecer com o tempo. Porque vai acabar a forma de se alimentar. Já que estão largados se alimentando por conta, não acha mais quem dê nada, eles têm que se virar do mato. E isso tudo vai dificultar para tudo isso. No caso do mel, como eu falei, vai deixar de ter aquela flor saudável, talvez nem vai ter essa flor, porque vai ser coberto pelo aquele pó da pedra, que vai ser mexida, pela fumaça dos carros, enfim, um monte de coisa que vai acabar a nossa floresta. Isso aí a gente já sabe que... E não vai nem demorar muito tempo para isso acontecer, não. Porque da medida que se começa a detonar pedra, ela já começa a soltar poeira. Da medida que começa a passar os caminhões pesados nas estradas de terra, já começa a subir a poeira e vai agarrando nas outras árvores. E vão se acabando tudo por ali. Aí já vem as grandes secas que sempre tem, com as árvores que são cobertas pelas poeiras. Em pouco tempo, em redor dessa mineração, vai virar praticamente um deserto. Não vai ter mais nada, porque não vai ter mais animal, que não vai ter o que comer. Não vai ter mais caatinga, porque não vai ter os paus, não vai escapar nenhum. Enfim, não vai ter mais nada, só os mineradores mesmo que estão lá. Alguns que escapar com o tempo vão adoecer tudo também. Enfim, é um negócio danado para a gente imaginar assim. O Salvador está falando aqui no chat. Salvador, se você sentir a vontade de falar para a gente aqui um pouco sobre essa questão que você está colocando, junto a partir do que o seu Cláudio disse aí. Olá, muito boa noite a todos os presentes. É uma honra estar falando com cada um de vocês nesse momento riquíssimo de construção de conhecimento. Seu Cláudio, rapaz, aqui um dos grandes problemas que está acontecendo no território é o contrabando dos jumentos, rapaz. Está saindo carradas e carradas aqui da região de São Raimundo Nonato, principalmente indo para o mercado oriental, e a gente já sabe o nome de empresários aqui da região que estão contrabandeando os jumentos para o mercado da China, do Oriente Médio. Vai fazer medo dos jumentos entrar em extinção aqui no território quilombola e principalmente na região de São Raimundo Nonato. A gente já acionou o IBAMA, acionou o ICMBio, as autoridades, mas esse problema ainda está oculto ainda nas mídias e no debate público aqui de São Raimundo Nonato. Pois é, Salvador, a gente tem percebido isso também, que tem tido muito contrabando de jumento. Mas é aquele negócio que você disse. Se aciona o IBAMA e outras coisas, mas ninguém faz nada, por enquanto. Ninguém sabe se isso é normal, nem porque ninguém se manifestou. Certo que a gente vê também que os próprios proprietários daqui do jumento também não estão se importando com isso. E aquilo que eu disse, largar de mão. Que aí hoje vem gente de fora comprando de graça, sei lá, e levando para onde quer que seja, que daqui a pouco
vai desaparecer os nossos jumentos da nossa região. Tá certo você lembrar disso, Salvador. Seu Cláudio, para você ter uma ideia, um jumento aqui custava em média de 50 a 100 reais. Agora, se a pessoa for comprar um jumento é de 400 a 500 reais, porque não tem mais. A gente vê aqui nas PIs, na BR-020 aqui, todo lugar que a gente passava era cheio de jumento. E agora é difícil até se ver. Aqui no território quilombola a gente estava começando uma tradição aqui cultural, que era a pega do jumento do mato. E aí o pessoal que estão fazendo essas competições não estão conseguindo nem encontrar mais jumento para fazer esse evento. Porque aqui no território devido à seca, o pessoal foram diminuindo a criação de bois, aí para manter a tradição vaqueira estava usando o jumento para soltar, fazer uma arena, tipo um curral, um chiqueiro, prendia o jumento e soltava para os vaqueiros pegar. E agora os bois já estavam diminuindo aqui, e o jumento do contrabando vai ficar mais difícil manter essa tradição aqui no território quilombola Alagoas. O Jorge estava perguntando aqui no chat se esse contrabando de jumento é por causa do mercado de carne. Você sabe dizer, Ciro? Rapaz, é pelo mercado de carne. E a gente tem informação que alguns políticos aqui da região, que não pode citar nome, pessoas influentes que estão levando esse jumento para Remanso, ou a região de Casa Nova, contrabandeando em embarcação para ir direto para a China, mercado oriental. É porque teve algumas ações, principalmente lá no norte do estado do Piauí, que coibiu mais, assim, amedrontou essas práticas. Lá em Ilha Grande, principalmente lá na região litorânea do Piauí, o pessoal, lá o Ministério Público foi acionado e prendeu algumas pessoas, e aqui diminuiu mais esse fluxo. Mas o mês de junho, julho e agosto a gente só via passar caminhões e caminhões com carrado de jumento. É para o uso mesmo de carnes, principalmente do Oriente Médio. Mas sem falar nomes, Cido, você sabe dizer se o povo que fazia isso é o mesmo povo que estava cuidando do contrabando de carne de Tatu? Rapaz, eu acho que tem uma ligação, sim, Bernardo. Uma ligação enorme. Você sabe mais ou menos quem teve pessoas de alta influência aqui na região que foi preso por isso. Tem tudo a ver. Rapaz, e a gente, lá na Firmeza mesmo, a gente passou 2, 3 vezes, a gente já estava organizando as pessoas para parar esses carros e soltar o jumento. Nem que usasse a força, um facão ou espingarda, de qualquer jeito nós ia parar esse povo e soltar nosso jumento, porque é injusto demais, né? Já faz parte, é um animal bem respeitado aqui no território. São criados soltos, mas o pessoal, quando tem bicheiro, alguma ferida, o pessoal pega, faz curativo. É um animal de respeito aqui. Oi, gente, Salvador, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da pega de jumento, ela viria substituir a pega de boi pela falta do gado bovino? Foi essa prática de pega de jumento no mato? Só uma curiosidade. Sim, porque aqui, tipo assim, devido o custo das ações e os períodos de estiagem, as pessoas estão substituindo a criação dos bovinos por a criação de bode e carneiro, e tipo, cada dia mais está diminuindo a criação de vacas aqui na nossa região, e para não deixar essa cultura vaqueira morrer dentro do território quilombola Alagoas, alguns amigos da gente faziam essa pega de jegue. Era engraçado, mas tem vários vídeos assim que o pessoal pegava os jumentos assim, deixava dentro de uma roça, pegava uns 100 jumentos e fazia uma competição durante 2 dias. O vaqueiro que pegasse um jumento mais rápido era o campeão, mas rolava um dinheiro bom danado. Os vaqueiros aí que era uma forma divertida de esporte aqui, sem uso de violência, tipo, eles pegavam de boa, com laço, com coisas assim. Isso tem na internet disponível alguns vídeos
das pegas de boi e de jumento aí em São Raimundo? Rapaz, eu tenho meu perfil no Facebook, lá, minha galeria pessoal tem, sim. Depois eu posso até mandar para o Bernardo e ele disponibiliza para vocês aí. Obrigado. Aí a gente dá muita gente, porque o pessoal fica em cima dos pés de aroeira, de angi, fica na pista e os jumentos passam por baixo. É uma rasgação toda. Se você quiser morrer de rir, só assistir uma pega de jegue. O jegue é um bicho sabido, fazer igual o Luiz Gonzaga. O jegue é complicado. Sim. Jorge? Eu estava disciplinadamente esperando que a Júlia me concedesse a palavra, né? Mas já que o Bernardo concedeu, eu vou. Não, seu Cláudio, eu queria voltar para esse tema do parentesco, porque num determinado momento o senhor disse assim, né? Conhecer quem é parente, a gente conhece até primo, né? Depois a gente não conhece. Quem é que conhece, quem é que sabe o parentesco aí, para poder ter, não simplesmente dizer nós somos, né, da São Vito, ou então eu sou parente lá de São Vito, né? Quem é que é capaz de saber ou de dizer o parentesco para que... Acho que ele caiu. Não, tá aí. Tá aí. Onde que eu não estou vendo? Ah, tá aqui, né? Não, assim... Tem dos que sabem o parentesco para dizer? Não, porque eu entendi o seguinte. Eu só sei o que é parente meu, até primo. Aí o que passa de primo é o que mesmo? Aí eu não sei mais. Quer dizer, sei que é da mesma família. Mas aí já não sei mais. Porque vem o pai, o avô, o irmão, o tio e o primo. Aí passou de primo para lá, é o que mais agora? Aí que eu digo, só que aí acaba sendo, porque se é da mesma família, acaba sendo parente. Agora, o que mais é que eu não sei. É aquilo que você disse. Se alguém souber o que é mais daí para frente, de primo para frente, é até bom que eu passo a conhecer mais essa história, porque só sei até aí. Mas alguém aí do território sabe, seu Cláudio? Não, acredito que não. Acredito que não. Passou de primo, eu não sei mais o que é aqui. Eu acho que aqui ninguém sabe mais o que é não. Porque aí vem aquela história do primo segundo. Ah, tudo bem, até primo segundo. Mas aí de primo segundo vem o que mais? Verdade é que é parente porque ainda faz parte da família, mas aí perde o nome de que deve ser. Ô, seu Cláudio, pelo que eu entendo na pergunta, e assim, pensando junto com o Jorge e com a Ana, a pergunta que eles colocaram em relação ao parentesco, é que tem um movimento da memória, né? A questão ali do antepassado ter bebido água na Lagoa de São Vítor, aí estabelece, então meu antepassado também bebeu água ali, viveu em tal lugar, e vai se estabelecendo dessa forma também, né? Pela memória, puxando pela memória, né? Um lembrando de outro e vai estabelecendo as relações de parentesco, né? Nesse sentido também. É exatamente isso, porque aquela fonte era a única fonte que tinha. Aí vinha gente de tudo quanto era lado para ali. Aí então, mesmo que não fosse da mesma família, mas aí passou a fazer parte do parentesco por estar naquela fonte. Era a única fonte que tinha. Era aquela dali. Tanto é que tem uma forma engraçada aqui, lá na Lagoa do São Vito, por exemplo. Os herdeiros, quando o fazendeiro se acabou, que ficou para os herdeiros, para os filhos, para os netos, não sei para quem, mas na beira da Lagoa do São Vito, cada dono deixava um hectare de terra sem demarcar. Que aí se tornou hoje, lá no povoado, um povoado nós chamamos de área de terra de conjunto, porque cada condono deixava um hectare na beira da lagoa para poder ter direito à água da lagoa. Que aí se formou um grande povoado hoje, em cima de um pedaço de terra que nós chamamos de terra de conjunto. Ninguém tem escritura daquela área ali, porque foi deixado desse jeito por os donos, para poder ter direito àquela água, àquela fonte.
Cláudio, já que as perguntas foram muito para a memória, para a história do território, sua história das relações com os parentes e tal, eu queria mudar de tempo. Eu queria perguntar para ti como é que você imagina o futuro do território, seu futuro, né? Como é que você está, o que é que você está tramando? Algumas coisas eu faço ideia, que a gente conversa muito, né? Mas eu acho que seria muito legal pensar nisso, ou seja, o que o Território Quilombola Alagoas e a Associação Territorial estão planejando para o futuro. E o que você deseja, o que você está imaginando, né? Não é só o planejamento, mas como é que você imagina o futuro do território daqui por diante? Está com o microfone desligado, Cláudio. Fechado. Liguei. É porque eu estava mudando de posição aqui, vai, pode perguntar de novo. Perguntar de novo? Tá bom. É a segunda vez, hein, Cláudio? Terceira vez não faço não, viu? Sim. Cláudio, que as perguntas até agora, elas vieram na direção do passado, né? Da memória, dos parentes, da trajetória, né? Da história do movimento. E eu queria te perguntar o que é que você vê como futuro, né? Do território, do movimento, do seu futuro. Como é que você está imaginando o futuro? O que é que você está tramando? Como é que você vê isso na sua vida e na vida da associação, na vida do território? Né? O que você está planejando e imaginando para o futuro? O que eu imagino do território é o seguinte: é que em um futuro muito breve, que o território ele seja completamente mudado, ou seja, por ideias jovens, por pessoas com novas ideias. Eu acredito que só vai ter esse futuro no território quando a juventude se engajar nisso também. Porque aí as coisas que eu estou construindo hoje, elas vão ficar só no passado, só na lembrança. O que vai continuar para frente é a juventude, é o que essas pessoas que nem Salvador, que nem Nayane, que nem outras pessoas que estão aí, estão construindo. É o que eu imagino daqui para frente, porque eu talvez em pouco tempo, não vai mais nem 50 anos daqui para frente, eu vou ter que ir embora daqui. Mas aí o que vai ficar do território, o que eu imagino no território, é que essa juventude vão tomar conta desse bastão e que vão construir coisas bem melhor do que eu. Até porque o tempo daqui para lá vai permitir melhores condições para se construir as coisas. Olha só, depois de 20 anos, eu estou aqui conversando com vocês no celular. Imagina daqui a 50 anos o que não vai ser. Então, assim, o que eu imagino é que o território ele só vai evoluir, só crescer, só crescer. Uma pena que a gente não pode viver para sempre, até para ver. Mas é o que eu imagino do território, é isso. É sempre crescendo, crescendo, cada vez mais, porque cada dia mais vai chegando pessoas com novas ideias e com mais sabedoria do que eu, claro. É isso que eu imagino que eu vejo do território. Professor? Estou aqui, Cláudio, estamos aqui. Acho que está todo mundo pensando aí agora. Está todo mundo refletindo. Escureceu um pouco mais minha cara, já é escuro, e aí escureceu mais, né? Eu estou vendo bem, para mim está tudo certo. Seu Cláudio, é muito importante isso, tudo que o senhor apresentou para a gente, e pensando, foi até uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o Bernardo colocou bem essa projeção para o futuro, mas pensando nas conversas que tivemos, o senhor diz, né, que a sua luta, você traz no sangue as relações dos seus antepassados, as histórias, né?
E lutar pelo território hoje é uma forma de fazer valer o que eles fizeram pelo Senhor. E que o Senhor, a luta do Senhor também é para a juventude, né? Para garantir um território no futuro. Então, eu vejo dois movimentos, né, de memória. Um que busca uma força no passado e um que projeta uma força para o futuro, né, na figura do Senhor e pelos ensinamentos que o Senhor passa. E isso é muito forte, eu penso, sabe? Enfim, é sempre muito bom ouvir o Senhor falar isso daí, porque dá força e ensina a gente a se colocar no mundo, né? O Senhor uma vez disse, em conversa também para mim, que imagina, Marcos, acabou a escravidão, chegaram para o meu antepassado, só deram um cachorro, um facão e o mato para carpir para conseguir criar a vida no território, né? E a luta do Senhor fortifica a gente a pensar que a gente tem que lutar com o que a gente tem, né? Com o nosso facão e com o nosso cachorro, né? Usando essa imagem. E abrir o caminho que a gente pode abrir, né? Então é sempre muito forte ouvir isso, o Senhor falando e... Eu não sei, não cabe a mim, é a Júlia que vai fazer isso, mas... dar o teto, né? Mas, enfim, nesse sentido, já talvez vai ser a última vez que eu vou falar, eu quero agradecer muito ao senhor, ao Bernardo, por sempre estar sempre atento e reconhecer e saber levar essa posição que ele está ocupando, estratégica, enquanto professor aí no semiárido, se conectando ao seu Cláudio, é muito importante isso. O professor Jaime, que não está aqui. Também tenho que agradecer, por exemplo, o Nelson, que me levou no território, dirigindo, é o motorista da Univasf, quando eu fui conhecer o seu Cláudio, ao Jaime, já disse. E também agradecer Ana Cláudia e Jorge por possibilitar isso aqui, que eu pedi, né, para eles, correr atrás do Bernardo, a Júlia, sem palavras. Toda a arquitetura do encontro é Júlia, né? Enfim, eu fico feliz, só isso para dizer. Muito obrigado, seu Cláudio. Já vou terminando aqui. E obrigado também, Jorge, Júlia, Ana Cláudia, Bernardo, por fazer também esse nosso território, que é a antropologia, e está sendo povoado por uma força como a do seu Cláudio, né? Possibilitar que seu Cláudio... Sim, e a Lúcia também. O Jorge está aqui destacando a Lúcia. Seu Cláudio, estou começando a sofrer do senhor. Sou bom de esquecer também nomes. E Lúcia. Então, bom, vou terminando aqui a minha participação. A gente tem mais alguns minutos e eu acho que quem quiser falar agora, seu Cláudio, Bernardo, todo mundo que está aqui no encontro de hoje, fiquem à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, as falas foram incríveis, eu acabei ali Normalmente eu fico chamando quem levanta a mão, mas o encontro assumiu esse formato de conversa e eu gostei ainda mais, assim, eu acho que foi mais, fluiu melhor e enfim, estou muito agradecida por hoje e, como o Marcos disse, continuar fortificando esses espaços, talvez ali, o Jorge falou de iniciar uma conversa com o Salvador também, então, mais uma vez, muito, muito obrigada, pessoal. Fiquem à vontade, quem quiser abrir o microfone, falar mais alguma coisa, seu Cláudio, fazer algumas considerações finais, Bernardo. Eu quero falar, porque eu acho que quem tem que encerrar é Cláudio, né? Até por respeito aos antigos, né, Cláudio? E primeira coisa é dizer que, para mim, é um motivo de alegria saber que a tua caminhada está começando a ter repercussão e que o Quilombo Lagoas ele estabelece aí agora, hoje, um novo momento de parceria, né? Eu queria agradecer muito a Ana Cláudia, Jorge, Júlia, Marcos, Lúcia e ao Ibris por terem tido a coragem de aceitar, assinar um termo de compromisso, porque isso não é um gesto comum, né? E aí elogio a inteligência do Cláudio de fazer esse pedido, porque, de fato, esses momentos são momentos importantes para nós aqui, né, na Caatinga, né? E quero dizer que o cartaz que vocês publicaram, ele tem
2 fotos, né, da farinhada, Ana Cláudia, da famosa farinhada, e essa conversa, felizmente, se aproximou de um papo em que as pessoas vão falando e está muito mais próximo daquilo que eu aprendo nos territórios, e aquela farinhada, como eu disse para Jorge, Marcos e Júlia por e-mail, foi o único momento em que Cláudio e eu nos encontramos que não fosse para fazer a caminhada. Né? Normalmente, Cláudio, a gente se encontra quase o tempo todo. Né? Mesma coisa com Jaime e Cláudio, a gente se encontra sempre para desenrolar alguma coisa, mas eu achei por bem que valia a pena mandar para vocês as fotografias de farinhada, na casa de Dona Francisca, vizinha do Cláudio, grande figura, né? Comadre de Cláudio, e eu queria dizer que é um motivo de alegria de que essa conversa tenha se transformado em algo muito mais próximo da farinhada do que numa conversa manejada com inscrição de fala e tempo de interrupção. Tá? Então, fica aqui meu agradecimento. E, Cláudio, daqui a pouco a gente se vê. Pois bem, boa noite. Só quero agradecer a vocês. Não sei se corresponder à expectativa de vocês, mas falei o que me veio na telha, não sei se era isso mesmo que vocês queriam ouvir. Agradecer a todo mundo por hoje estar fazendo parte desse movimento com vocês e agradecer a vocês por ter atendido a nossa exigência. Quando o Bernardo me comunicou disso, eu falei com ele, eu vou ganhar o quê com isso? Ele até assustou, ele pensou que eu ia querer ganhar dinheiro com isso. Não. Aí eu falei para ele, aí quero agradecer a vocês por vocês terem atendido essa reivindicação. E aí, vou só pedir desculpa, que chega um outro pessoal aqui, e só um abraço a todos vocês, tá bom? Boa noite.